Então, mais um dia aí fazendo o registro do meu dia de negociação. Como eu tinha falado, que sobre enfrentar os nossos medos, né? Porque eu acredito que a negociação, ela é feita, o seu trade system, ele é feito pelos elementos que vão dar o preparo para você executar ele. Então, quando você tá ali preparando a sua execução, né, esperando o seu trade system bater, é o momento que começa a gerar gatilhos, né, começa a aguçar o medo de perder a operação, porque existem vários tipos de medo, né? Quando a gente fala de FOMO, o medo de ficar de fora, né, de uma negociação, você tem medo de ter preparado ali, de ter esperado chegar a um preço e talvez não atingir o preço, e esse impulso, essa movimentação do preço gera um certo medo em você, e você fica com medo de talvez perder a negociação, ficar de fora, ter preparado. Mas acontece assim, que se você preparou, né, toda a sua negociação e o preço não atingiu aquela região, não atingiu o seu preço de entrada, você não precisa ficar com medo, porque aquilo não bateu o teu trade system, né? Não atingiu o seu gatilho de entrada. Então, sempre que você sentir medo, lembra de que existe o gatilho de entrada, e se não atingiu aquele preço, você não está perdendo nada. Não fica com medo, é só mais um dia, né? E se não atingiu o seu preço de entrada, a preparação foi outra, não teve todos os elementos para poder preparar. É igual uma receita, né? Você tem leite, ovos, a farinha, tem fermento, e daí você misturar tudo isso, sai um bolo. Se você colocar manteiga de uma certa forma, né? Aí você tem a manteiga, se você colocar manteiga derretida, parece que vira um brownie, não sei, né? Mas assim, ou dependendo da preparação, você pode ter os mesmos elementos, mas se você tiver uma preparação diferente, você executar de uma forma diferente, vai ter um resultado diferente. Então, com os mesmos elementos, pode sair um bolo ou pode sair um brownie, dependendo da execução. Então, você precisa ter essa noção do de quais elementos pertencem ao seu trade system, como você vai fazer a preparação dele, como você vai executar, vai ter um resultado probabilístico, né? Não quer dizer que se você teve os elementos, teve o preparo, executou, pode ter resultado positivo ou negativo. Outro medo que eu enfrentei hoje, né, foi o de aceitar o stop. Eu fiz a primeira operação, tomei um stop. Poderia ter tomado stop todo, mas fechei a parcial, reduzi o meu risco, porque não estava legal a negociação, e fiz bem. Ele foi no meu stop, teria ido, né, no stop total, mas eu fechei antes. E não deveria ter entrado de novo, acabei não resistindo um pouco, vi uma negociação boa e entrei. Tinha recuperado o meu stop, né? Eu tinha tomado stop de $4,
já estava batendo $7, mas eu queria tipo 10, entendeu? Eu queria ali 50 pips, estou operando com 0.02 lotes. Então fiquei aguardando ali e vi que talvez não iria, e coloquei o meu stop no break-even, e mais uma vez teria tomado stop total dessa vez. Coloquei no break-even, e assim, dá o medo de você colocar no break-even, só ser estopado e o preço ir. O que aconteceu foi que o preço foi no meu stop, né? Rompeu, foi bastante, e depois saiu uma notícia e fez o preço ir no meu alvo, né? E isso dá aquela raiva, mas o que acontece é que vai acontecer algumas vezes isso. Então, isso que aconteceu é fora do meu mercado, né? Existem vários mercados. Se você pensar que existem vários time frames, vários tipos de operadores, algoritmos, né, que são os robôs, os market makers, você vai entender que um time frame de 4 horas, no diário de 1 hora, de 5 minutos, 15 minutos, qualquer time frame é um mercado. Então, nesse momento, foi um mercado de operadores, de negociadores que negociam notícia, né? Talvez o preço estaria subindo. Então, existe muitos tipos de sistemas operando ali ao mesmo tempo. Então, o seu não bateu naquela hora, ou se bateu era o momento do stop. E é assim, perder pouco, ganhar muito, enfrentar os seus medos, que isso, a habilidade é o que mais importa. Se você controlar seu comportamento, aprimorar as habilidades, quando você tiver um capital bom, esses pequenos lucros que parecem insignificantes agora, vão ser muito significativos. Vai ser o que você vai viver. Parece pouco, mas com um capital muito bom, essas habilidades serão fantásticas.